Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Magalhães, seja bem-vindo a mais esse vídeo no canal. E hoje a gente vai falar sobre como a gente consegue construir um aplicativo, um DApp, né? A gente fala DApp porque é um Decentralized Application. Como a gente consegue desenvolver uma aplicação descentralizada se a grande maioria das soluções hoje de DApp tem o seu banco de dados centralizado? Esse é o grande dilema, né? Porque muitas soluções se vendem como uma solução descentralizadas, porém, elas focam todas as suas estruturas dentro de um servidor da AWS que facilmente pode ser censurado, ou Google, ou qualquer solução cloud, tá? Então, assim, como que você desenvolve uma solução que é descentralizado e supostamente incensurável, porém todos os seus databases e todos os seus dados são armazenados em uma Big Tech que você, eventualmente, pode sofrer qualquer tipo de sanção se assim foi executada. Então, assim, a ideia é que você entenda o conceito de que é um banco na nuvem, como você pode utilizar e criar uma infraestrutura de banco de dados descentralizados e incensurável, é a prova de censura e, enfim, e a prova de qualquer risco de ter a sua aplicação finalizada por terceiros, né, que não seja você. Então vamos começar o vídeo aqui. Imagina o seguinte, você constrói um DApp incrível, tudo descentralizado, e aí descobre que os seus dados vivem num banco na nuvem, né? Um servidor só controlado por uma empresa. Se ela cair, caiu. Se te censurar, sumiu. Hoje eu vou te mostrar como construir um banco de dados. Se censurar, tipo assim, se tiver uma ordem de encerramento do seu recurso dentro de uma infraestrutura, obviamente você vai ter seu serviço é, censurado e eliminado, e olhe lá se você talvez tiver um backup que você tenha lembrado de fazer offline, né? Porque se você usa um backup, né, da própria solução dessa empresa, provavelmente você também perdeu esse backup, né? Descentralizado, resistente à censura, usando Ceramic e IPFS. E o melhor, sem abrir mão de velocidade. Aquela nuvem que a gente usa em todo o projeto Web 2 é um ponto único de falha. Uma empresa, um data center, uma decisão, né? Para um DApp que promete descentralização, isso é uma contradição gigante. Eu fico imaginando assim, você constrói uma solução global, incensurável, né? E aí o data center caiu energia na cidade data center, obviamente é o que, pô, eu sei que é difícil, né? São Paulo não cai uma energia assim, embora já tenha eventos, mas normalmente o pessoal tem gerador e tal. Mas imagina, pô, que seja um data center, sei lá, em uma cidade no interior e acabou a energia do data center, você acabou toda a sua solução, você tá refém disso, né? Não é só uma limitação dos hardwares, né, ou de qualquer ordem que envolva judicial, mas também tem uma questão catastrófica, né, que pode acontecer, principalmente relacionada enfim, a clima, né? A alternativa é uma camada de dados que nasce na rede, composável, feita para dados que mudam o tempo todo. E falar composável é como se tipo você pudesse fazer o composer, né, a modelagem desses dados. E é exatamente isso que o Ceramic faz. Primeiro, né, o IPFS. Essa é a documentação do IPFS, tá? O IPFS já é uma solução que já tem um tempinho no mercado. É uma solução que funciona muito bem para armazenamento de dados de forma descentralizadas, ok? Pensa num HD É como se fosse a solução do Bucket, da AWS Bucket, ou do Google, né? Para fazer armazenamento de storage, mas a questão da IPFS é porque ele é descentralizado mesmo, assim, sabe? Ele consegue armazenar esses dados de uma forma descentralizada e rápida. compartilhado, espalhado pelo mundo, em que o endereço do arquivo é o próprio conteúdo dele, né? Isso me faz lembrar muito torrent, né? Não sei se vocês estão acostumados a viver a época dos torrents existe até hoje, é um protocolo, inclusive um dos melhores protocolos que tem hoje, né, para distribuição de arquivos de forma descentralizada, mas me faz lembrar muito o funcionamento desses torrents, tá? Não é onde ele está, é o que ele é. Você calcula um hash do conteúdo e esse hash vira o link, né? Se mudar um byte lá, o link muda. Isso se chama endereçamento por conteúdo, é a base de tudo. O IPFS é ótimo para guardar arquivo, mas ele é meio estático. E os dados do seu DApp mudam. Ele é meio estático, não, ele é totalmente estático. A cada versão que você cria,
Você cria um conteúdo estático novamente. Ele é versionado, né? Ele tem várias versões que você pode ter, mas ele é estático. Toda hora, perfil, saldo, mensagem. É aí que entra o Ceramic. Pensa num banco de dados que vive na rede, feito exatamente para dados que mudam o tempo todo. Ele usa o IPFS por baixo, mas em cima cria algo mutável e verificado. Dentro do Ceramic, a peça central ela se chama Stream. Pensa numa linha viva que se atualiza e guarda o histórico inteiro. Cada atualização é um evento assinado por você. E todos esses eventos juntos formam um histórico que ninguém consegue adulterar. O endereço do stream nasce lá no primeiro evento. É elegante. Agora vamos botar a mão na massa. Então, primeiro o nó. Você instala a CLI e sobe o daemon local. É local porque você está instalando a tua máquina, tá? Ou, eventualmente poderia ser um servidor, poderia ser qualquer solução dentro de uma infraestrutura, pode até ser um computador, mas a ideia é ser descentralizado. Então não adianta também se criar uma solução dentro de uma AWS novamente, de qualquer solução cloud, porque ainda vai estar centralizado. Imagina que você pode ter uma solução dentro de uma cloud, onde você consegue também adicionar um computador offline, né? Um offline, off-grid, né? Que esteja fora do circuito dessas Big Techs, né? Então você pode ter uma camada de Big Tech, mas você também pode ter servidores dedicados. Então a ideia é que você consiga remitir e criar um nó no seu próprio computador nesse exato momento, né? Rápido, um comando para instalar, outro para subir. O nó levanta e responde numa porta local. A partir daí, você já tem uma ponta conectada à rede, pronta para criar os seus streams. Agora, a parte que organiza tudo, os modules, né? Pensa numa tabela de banco. Ela define os campos e as regras. No Ceramic isso se chama model, né? E um composite Parecido com Prisma, né? é o conjunto de modules que forma o esquema completo do seu app. Você escreve, faz o deploy e a rede garante a integridade dos dados sem te prender. Com o esquema no ar, é só programar, criar um documento, atualizar, consultar, tudo direto de uma interface de DApp. Isso faz GraphQL, né? Mas basicamente é uma abordagem muito similar, é uma forma muito parecida de você gravar arquivos e criar streams, né, de arquivos. Você não fala com um servidor central. Você escreve no seu stream e a rede replica. O dado é seu desde a primeira linha de código. E como a gente prova que isso é imutável, com ancoragem, pensa num carimbo de cartório na blockchain. Periodicamente o Ceramic junta um monte de eventos, calcula uma raiz e grava. Ele usa Market Tree para calcular a raiz e aí grava esse hash dentro de uma blockchain. Essa raiz numa blockchain por padrão no Ethereum. Por padrão Ethereum, mas provavelmente pode ser outras redes EVMs também, né? A partir daí, existe um registro imutável de quando e como cada dado mudou. Agora até rede EVM, galera, é Ethereum Virtual Machine. Então existe um monte de blockchain que são EVM, simplesmente porque eles nasceram com uma nova camada da Ethereum. A Polygon, Binance, Smart Chain, tem várias outras blockchains que são redes EVMs. Acho que a grande maioria, comercialmente falando, são redes EVMs. A Solana, por exemplo, não é uma rede EVM, mas é tão popular quanto as redes EVMs, ok? o teste de verdade. Eu derrubo a conexão, simulo censura. E O os que é dados. RPC, tá, galera? RPC é a forma de que você conecta com um node no blockchain. Então, você usa RPC para fazer a conexão com um node da blockchain. Hoje em dia, existem várias formas de você ter esse protocolo RPC para integrar. Existem soluções, né, que já fazem isso, como é o caso da MetaMask, como é o próprio da Infura, da Alchemy, que já te fornecem com um limite, né, de cota, né, para você fazer a requisição via RPS, mas a RPS nada mais é do que a forma que você comunica com o node da blockchain, tá? Se você tivesse todos os seus protocolos de RPS caíram, e é isso que ele vai falar, os seus dados não foram perdidos mesmo assim. Vamos dizer que o aplicativo é mega censurado e agora nenhuma empresa quer fornecer uma conexão RPC para você fazer a integração
para você se conectar com esse banco de dados. E mesmo assim você poderia eventualmente subir um node próprio da blockchain e conectar via RPC nesse caso, ok? Eles continuam lá. A camada de dados não depende de um RPC central. E sobre velocidade, as docs oficiais não publicam um número de throughput. Então eu testo aqui na minha máquina e o resultado é de banco Web 2, sem abrir mão da descentralização. O take de dev é esse. É que ele falou assim, se eu subir na minha máquina, ele não vai fazer uma gravação na rede Ethereum, então a experiência vai ser muito parecida com Web 2. Não existe a camada de Web 3, porque ele subiu em Docker, subiu em localhost. Para você ter uma Para você ter uma experiência completa, você precisaria necessariamente colocar isso conectado a um RPC para você ter uma assinatura, e aí sim você tem uma total integridade desses dados. Então, esses dados realmente não são mutáveis, tá? E incensuráveis. Você não precisa escolher entre ser dono do seu estado e ter velocidade. O Ceramic te dá os dois. O ponto único de falha some e o dado passa a ser uma camada sua replicada e verificada. Isso muda É porque ele fala some a dor, né? Ficou meio confuso, mas assim, essa abstração, a dor dessa abstração some, né? como a gente arquiteta DApp. Se você quer ver isso funcionando em produção, escalando de verdade, o caminho é simples. Começa com um model, sobe um node, escreve o primeiro stream. E se você quer acompanhar tudo isso do jeito didático, cola com a gente aqui no canal. Até a próxima. É isso, pessoal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu vou pedir, por favor, que compartilhem, comentem, engajem. Essa interação é muito importante, né? E se vocês têm interesse de ver isso como uma aplicação real, por favor, deixa aqui nos comentários, escreva ali. Eu quero o tutorial completo, porque aí eu sei de fato que eu estou atendendo vocês, né? Então a grande graça do canal do YouTube é construir algo para vocês. E para saber o que vocês precisam, eu preciso que vocês comentem nos canais, comentem aí enfim, na descrição, debaixo da descrição desse vídeo, tá bom? Pessoal, eu agradeço bastante por você que assistiu esse vídeo até o momento. Eu vou pedir novamente para você, deixa seu like, compartilha, qualquer tipo de engajamento no seu vídeo é muito importante. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima.